Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas aqui em Alagoas. Nosso assunto, o evento denominado AIE, Conversas em Série, que acontece nesta quarta-feira lá no Presídio Santa Luzia, uma promoção do Instituto Raízes de Áfricas que teria, até então, a participação também de Kênia Maria, que vem a ser a defensora dos direitos da mulher do Brasil, das mulheres negras do Brasil na ONU. Infelizmente, ela não poderá mais vir a este evento, mas a gente pode até falar sobre a importância que representa uma defensora das mulheres negras na ONU. Isso representa um divisor de águas, não, professora Arísia Barros? E aí eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui no programa mais uma vez. Eu que agradeço, Gorete Lima. E assim, são os espaços ocupados, né? Ter uma mulher negra como Kênia Maria dentro do espaço na ONU é ocupação, né? Concretamente, estamos fazendo um enfrentamento nos espaços de poder e isso é muito importante, né? A gente lamenta a ausência dela, ela teve um problema de saúde, ela esteve aqui a semana passada e no encontro que ela esteve, a saúde dela já começou a declinar. E ela nos comunicou hoje pela manhã que seria impossível estar aqui. Foi proibida pelo médico. Pois bem, o Conversas em Série, AIE, no presídio, constitui em que especificamente? Na verdade, nós estamos no mês da consciência negra, além das festas, além dos tambores que só batem na serra. Nós fazemos um trabalho de continuidade, né? Para o Instituto Raízes de África, novembro é apenas a concretização de tudo que vem sendo feito ao longo do ano. E como nós já temos uma ação no Presídio Santa Luzia, e como nós entendemos que o Presídio Santa Luzia é o lugar de vulnerabilidade, é o espaço negro, porque 89% daquelas mulheres são pretas, é importante que façamos essa ação de autoestima, de pertencimento, de identidade, essa proposta. Eu acredito que os movimentos precisam beber nesses espaços, né? Porque o Instituto entende que a fragilidade da pessoa negra se torna maior quando ela habita lugares de vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. Isso. Né? E aí nós precisamos consolidar esses espaços e trazê-las para uma realidade de olhar o amanhã. Né? Porque hoje elas estão lá dentro, mas existe a possibilidade de um amanhã, existe a possibilidade de futuro. Então, por que não qualificar essas mulheres? Primeiro, elas se olhando, porque era preciso que elas se olhem e a partir daí passem a olhar no espelho e começar a caminhar. Professora, do que foi visto e apresentado do ponto de vista do Estado, não é? No âmbito nacional e local, aqui em Alagoas, no 20 de novembro, que é emblemático, não é? Para as lutas contra o racismo no Brasil, que análise a senhora faz do que aconteceu no 20 de novembro? Martin Luther King, ele sempre alerta que não se faz cultura sobre o sangue do genocídio. Nós estamos fazendo isso em Alagoas, né? É crescente o número de meninos e meninas pretas que são mortos e morrem em Alagoas. E isso é uma ação ignorada por todos os segmentos. E é estatística oficial. Não é? Pois é. A gente não contesta quando o governo diz que decresceu o número de homicídio. Mas nesse decréscimo, essa parte que fica é do povo preto. Quer dizer, para nós não muda muita coisa, né? E aí a gente busca saber em Alagoas quem discuta essa questão. Né? Nós temos uma secretaria que poderia estar discutindo, nós temos um Conselho da Igualdade Racial que poderia estar discutindo, porque o 20, legal que façamos festa, afinal o brasileiro adora festa, mas é ponto de resistência. No 20, nós teríamos chamado uma mesa de negociação com o governo, pactuar ações, discutir números, o que avançamos, o que decrescemos. Mas a gente não fez isso, a gente fez boas festas, né? Festa para turista, porque eu me pergunto com
todo respeito, sabe? Qual é o momento que uma oficina de trança vai sedimentar essa questão na vida do povo preto? No dia a dia, a senhora quer dizer. Porque vidas pretas importam, a gente tem que beber dessa fonte, e a gente não está fazendo isso. Não está. Gorete, ótimo que agora vamos ter o acesso à Serra da Barriga, mas precisamos considerar que se não houver descendência, poucos vão visitar, e essa descendência está sendo morta. Para dar legitimidade ao local, não é? Porque a vida da Serra, com os equipamentos, os instrumentos e o histórico que existe lá, só tem atrativo se quem for à Serra da Barriga encontre seus remanescentes, né? Eu vou à Serra da Barriga, né? Zumbi, Aquatune, as lideranças pretas que lá estiveram, elas trabalhavam por unidade, sabe? Ela trabalhava pela vida do povo. Eu acredito que o que significa trabalhar a cultura, né, dentro de uma programação vasta, né, vasta e festiva, que foi da consciência negra, se meninos e meninas pretas estão sendo mortos? É a questão. A ONU recentemente lançou, né, um programa Vidas Negras Importam. Por que isso não reverbera em Alagoas? Um estado em que a situação é gritante. Porque os movimentos de Alagoas, eu estava vendo, se a gente conseguisse agregar aqueles patrocínios todos numa campanha maciça, nós poderíamos caminhar. Mas isso, para um monte de gente, vidas pretas só vale quando tem festa. Professora, a questão da festividade está aí colocada, que poderia ser mais aproveitada, digamos assim, se as políticas, as ações afirmativas estivessem em evidência, não é? Tanto do ponto de vista do Estado, eu me refiro a Brasil, Alagoas, como política de Estado, e também como ação da sociedade. Nesse sentido, o que dizer da Lei 10.639/2003, que foi colocada em nível federal e em Alagoas, que essa lei determina o estudo da África e dos afrodescendentes, né, da cultura como um todo, no currículo das escolas. Gorete, eu recebi um convite numa TV local para que nós fôssemos falar sobre a questão da lei e que eu convidasse uma escola que fizesse realmente a implementação da lei. A gente não encontra. Aí alguém indica uma escola do município que há 10 anos faz esse processo. Mas aí, quando as pessoas indicam uma escola, elas não sabem a crueldade desse processo. Em 10 anos, só se conseguir qualificar uma escola. Em 10 anos só se tem um modelo de escola que trabalha a lei. É o racismo institucional, sabe? Em Alagoas, nós nos detivemos a ignorar essas questões. Em Alagoas, a gente até fortalece as cotas no serviço público, as cotas na universidade, mas a gente minimiza a possibilidade de meninos e meninas aprender essa história na escola. De uma forma verdadeira, inclusive. Para né? desmistificar. E a partir daí começar a trabalhar o racismo. Porque Alagoas só foca no que dá Ibope. Sabe? E a lei em Alagoas não tem Ibope. A educação do estado de Alagoas não abraça essa questão, né? O que adianta aquelas escolas todas subirem a serra? O que adianta esses discursos emblemáticos, sabe, efusiantes no 20 de novembro, se no dia a dia isso não está posto? Alguém me perguntou, Arísia, você vai subir a serra? Eu disse que não, porque eu subo a serra todos os dias, o Instituto sobe a serra todos os dias, fazendo um enfrentamento dos muitos lugares, né? Porque subir a serra denota também a questão da dificuldade de chegar chegar em alguns espaços. E o Instituto sobe a serra continuadamente, sabe? E não tem explicação o acesso à Serra da Barriga durante todo esse período, desde o tombamento da serra, não ter sido ainda construído. Agora, por força do encontro do Mercosul, do reconhecimento que se teve da Serra da Barriga, né, como patrimônio imaterial, cultural, imaterial também, ser viabilizada.
Eu assisti os discursos que diziam que a partir de agora, né, desse tombamento, desse reconhecimento, da construção do acesso, as pessoas agora passam aí a serra. Eu sou contrária a, a esse discurso, porque se você não trabalhar a questão do racismo institucional, o vazio vai continuar. A semana passada, há uns 15 dias, estivemos lá na Serra da Barriga e encontramos um casal de turistas do Rio de Janeiro, quando eles afirmaram que foi a maior dificuldade, porque o hotel não dava informação, né? Os agentes de turismo perguntaram: o que vocês vão fazer lá? Lá não tem nada. Independente de ter... Isso é uma questão agravante nesse processo. Inclusive, isso foi matéria no meu blog. Quer dizer, se a gente não consegue trabalhar políticas públicas com ação de Estado, o parque vai ser aquele vazio eterno, né? O parque está fazendo 10 anos. 10 anos. Eu sempre proponho, entreguem o parque para a Bahia sabe o que fazer com ele, sabe? A Fundação Palmares não está na gestão do parque também? A Fundação Palmares é governo Temer, né? E a gente acompanha o governo Temer, tem muitas firulas, né? E as ações étnicas estão virando aquele balaio de gato. Eu faço um bocadinho, eu chamo a imprensa, pronto, já se tornou a visibilidade. Porque desde que essa nova gestão veio a Alagoas para uma ação, eles falaram que já tinha uma parceria com a UNEAL, que teria um planejamento turístico, não sei o quê. Eu entrevistei a presidente da Fundação Palmares e tinha um planejamento com metas a serem alcançadas no sentido de dar não só visibilidade, mas fazer esses convênios com o município, com o Estado, para viabilizar a vida na Serra da Barriga. Pois é, o que é que nós temos nesse 20? E o que nos causa mais uma certa aflição é como o movimento negro se submete a esse processo, sabe? Sobre essa questão do movimento negro, professora, a gente observa que o movimento negro em Alagoas não tem conseguido fazer uma ação de unidade. Os grupos, eles agem de forma autônoma, independente, e isso não, digamos assim, não fragiliza a ação política do movimento negro em Alagoas? Gorete, houve uma grande festa quilombola, não sei, eu vi pela televisão. Pergunte quantos grupos foram contactados para fazer aquela ação. Né? Quantos grupos, se houve abertura de edital, se os grupos foram convidados. Fica um monopólio, transforma-se num monopólio, sabe? É importante a gente perceber que o 20 de novembro é o sinônimo de agregar, é um buto, é trazer todo mundo para perto, é começar a trilhar caminhos, é ver horizonte comum, independente das diferenças, porque nós temos muitas diferenças, sabe? Mas que essas diferenças não sejam determinantes para fragilizar o movimento, né? E elas são determinantes, tanto é que a lei 10.639 não é posta em prática, tanto é que o projeto do Fundo da Igualdade Racial foi em 2015, estamos em 2017, quando o Instituto sentou com o secretário da Fazenda e propôs o fundo, né? E aí, 2 anos depois, ele continua parado no mesmo lugar. O problema de Alagoas é que eles identificam identidade nos projetos e aí os projetos não andam porque não tem interesse, sabe? E assim, é preocupante isso, porque a gente repete a mesma coisa de partido político. A gente repete esse processo. Aí qual é o papel do movimento? O papel do movimento negro em Alagoas, em qualquer parte do país, é fazer enfrentamento, é buscar as políticas públicas necessárias. Pois bem, professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor?
Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e nos fala aqui sobre a ação, não é, do Instituto e também da sociedade, do Estado como um todo, para banir, quem sabe, o preconceito e o racismo aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Professora, uma parte apenas para que tenhamos aqui a consciência do que representa ter uma mulher representando as mulheres negras do Brasil na Organização das Nações Unidas. É a primeira vez que isso ocorre, ter uma mulher fazendo essa defesa. E qual é o grau de enfrentamento que vai se defrontar, não é, essa representação feminina, uma vez que os países em geral têm funcionamento, digamos assim, culturalmente bem diferente uns dos outros, não é? Como conseguir levar uma unidade para o avanço no que diz respeito às desigualdades, ao preconceito e ao racismo. A unidade só acontece quando nós encaramos os problemas de frente. O nome disso é enfrentamento. A gente não precisa necessariamente brigar. A gente precisa brigar, a gente precisa pactuar ações. Dialogar. Eu acho que criar esse diálogo, quando você estabelece um diálogo com os poderes, né, e eu não falo partido político, eu falo gestão, quando você estabelece esse diálogo, você já está fazendo enfrentamento. Sabe, eu acho que o papel da Kênia Maria dentro desse processo é visibilizar, né, a importância da mulher negra nesse contexto, é visibilizar, e ela tem feito isso muito bem. Bem, a população negra é mais de 50%, né, no Brasil. E nós temos aqui as mulheres negras, que são 55,6 milhões no Brasil, ou seja, e 41,1% delas são chefes de família. O que dizer dessa realidade no contexto que vivemos? Chefe de famílias e um grande percentual dessas mulheres que chefiam a família recebe o Bolsa Família. Uhum. E o grande percentual é preta. Sabe? Não há uma diferença básica dos processos em que mulheres precisam realmente chefiar a família, porque a gente tem um processo aí que era interessante em outro programa para falar sobre a solidão da mulher negra, no enfrentamento de todos os processos. As adversidades. Isso, sabe? De ordem política, social, econômica. Amorosa, são todas as ordens. E assim, esse é o retrato de como a gente administra a vida, sabe? Encorpando essa mulher forte, porque a vida precisa continuar. Exige. Essa postura. E cria-se essa imagem de que mulher preta é forte, ela aguenta tudo, papapá. É esse processo fruto do racismo. Isso também é fruto do racismo. E, Gorete, hoje no Brasil, o Brasil já foi o segundo país com a maior população negra fora de África. O primeiro era a Nigéria. Hoje já somos o primeiro país. Essa pesquisa saiu há 15 dias. Uhum. Hoje nós temos 86 milhões de afrodescendentes fora de África. Quer dizer, o Brasil tem todo um cabedal de informações para estabelecer essas políticas diferenciadas e começar a assumi-las. Mas o racismo que impera neste país é tão forte que
se torna uma ideologia. É uma ideologia. O racismo no Brasil é uma ideologia. E desconstruí-lo vai precisar muitos anos. A gente não vai conseguir acabar com o racismo no Brasil. Mas se a partir do momento que os pretos e pretas assumem espaços de poder, é importante ver isso, né? Que pretos e pretas assumem espaços de poder e outras que têm o letramento necessário, se a gente faz uma corrente, não, corrente lembra a escravidão, mas se a gente faz uma pauta coesa, fica mais fácil. Mas onde é que nós estamos? Cadê a pauta? Cadê a coesão? Os estados, os municípios... Exige-se um pacto do Estado com a sociedade, Isso. né? Aí teve outra coisa que eu vi no Facebook, quando a menina estava horrorizada, porque um prefeito de uma capital daqui de Alagoas, não deu o feriado do 20 de novembro. Ela estava horrorizada. E eu não achei que era para ficar horrorizado, não, porque só queria um feriado. O que se faz o ano todo? Aí, aliás, o prefeito não faz nada o ano todo, ninguém critica, mas o prefeito resolve não dar o feriado, aí ele é racista, é complicado, né? A gente tem que saber o que a gente quer. Até porque não é o feriado pelo feriado, não é? Durante o ano todo, quais são as pactuações que você faz no teu espaço de trabalho, em vários espaços, para discutir o racismo, né? Discutir o racismo no 20 de novembro, numa mesa de bar com um monte de preto, não é interessante, não é interessante. Pois é, professora, me chamou a atenção, a senhora falou aí nas redes sociais, no Facebook, especificamente, a forma ainda raivosa, odiosa, como as pessoas estão agora se expondo, até monarquistas, em defesa, a dizer que Zumbi não poderia ter essa afirmação, né, da condição que ele teve de libertação dos escravos, e sim a princesa Isabel. Eu achei uma opinião tão estapafúrdia, não é? Porque isso não corresponde à realidade dos fatos, inclusive históricos, não é? Na verdade, isso não é uma opinião, isso é uma ideologia. O Brasil traz ideologias que elas vão encorpando ao longo das gerações. O brasileiro é extremamente racista, Gorete, extremamente racista, sabe? Aquela... Hipocritamente racista. Isso. O imaginário social ainda nos vê muito nas periferias, nas senzalas. Era lá que muitos gostariam que nós estivéssemos. Quando se vai assumindo espaços de poder, isso causa desespero. Isso causa desespero, sabe? E as pessoas têm que responder de alguma forma. Agora tem a rede social em que elas podem dizer o que elas pensam e trazer outros malucos para o mesmo processo. Mas há opiniões tão, digamos assim, tão fora da realidade que não se deveria promover as pessoas que fazem esses comentários, não é? Deveria até abstraí-las. Não é? Veja bem, existe muitas não dar pessoas... espaço para a discussão de uma tese que faz sentido. Mas tudo que não faz sentido no Brasil gera discussão e gera grandes polêmicas. Uhum. Você veja, é importante que a gente se perceba que a rede social agora é um canal de comunicação muito poderoso. Democraticamente Isso. poderoso. A gente tem que saber o que é que posta e quais discussões tem que entrar. Né? Porque algumas não valem a pena. Eu tenho um blog... E assim, eu fico muito feliz no Raízes de África, no Cada Minuto, que agora, na última postagem anterior, ela assumiu, teve 205 mil acessos. Atingiu esse volume de acessos? E assim, parabéns, professora. E assim, são matérias que causam polêmicas. Matérias que me trazem gente que acompanha o candidato que está em segundo lugar para a presidência da República. E eu apanho. Mas quem está na linha de frente põe também para bater, né? Pois é. Mas põe a cara para bater. Mas é importante dizer que não dá para parar. Quando você tem uma convicção, quando você tem uma luta, e essa luta tem que ser verdadeira, quando você tem militância, a gente tem que continuar caminhando. O que dizer das mulheres negras no Brasil só ocuparem apenas 0,4% das funções executivas nas organizações? Dizer que o racismo institucional não permite, né? Nós somos 57 milhões nesse país, mais da metade, bem mais da metade.
E nós ainda somos considerados minorias, né? Por essa ausência de direitos. Por essa ausência de direitos. Pela ausência de direitos. Isso. Exatamente. E você não vê nenhuma gestão política no Brasil, nos estados, que resolva romper com isso. Porque romper com isso é romper com privilégios. Ninguém quer romper com privilégios. Né? As cotas eurocêntricas já existem há muito tempo, desde 1500. E aí romper com isso denota mexer com muita gente. Professora, no que diz respeito à ação contínua, permanente do Instituto Raízes de Áfricas, houve, no início deste ano, a implantação de políticas públicas para a população negra, no sentido de uma parceria entre o Instituto e alguns municípios. Como andou esse projeto de lá para cá? Amada, o Instituto até tem boa vontade de fazer essas ações, de articular. A gente entende que a gente tem até um poder grande de articulações junto com o governo federal. Mas tem nesse processo aí os desinteresses. Os desinteresses atrapalham muito. E chega uma hora que você não dá para estar batendo com a cabeça de martelo no dedo, né? Aí você recua porque algumas horas estrategicamente é hora de recuar. Né? Mas lá na frente a gente ganha. Né? Mas há parceiros leais ao movimento nessa caminhada, não é, professora? Nem tudo está perdido. Não. O Instituto, eu digo que o Instituto é um privilegiado nesse processo. A gente tem ações o ano todo, ações que contam com parceiros como a Casa da Indústria, meu querido doutor José Carlos Lira, né, que é parceiro há 13 anos, está sempre presente. Nós temos o governo do Estado e muitas secretarias, né? E o diferencial desse governo, eu faço críticas a Renan, mas entendo que esse governo consegue abraçar muito o processo, uma Secretaria da Fazenda que abraça. Uma secretaria de números que poderia estar até fria na compreensão da importância dessas políticas, mas se coloca de uma forma muito comprometida, né? A Renan foi feliz na escolha, o governador foi feliz na escolha dos seus gestores. Além da Fazenda, nós temos a Secretaria de Ressocialização, Marco Sérgio, que é um gestor que tem uma visão maravilhosa, é um gestor que agrega, que busca trabalhar os espaços do presídio, trabalhar principalmente a afetividade nos espaços do presídio. Isso é muito legal. Atenuar o sofrimento de quem chega lá. Isso é muito legal. E assim, a gente entende que essas parcerias vão consolidando o processo. Agora, a gente sempre espera que esses processos tenham continuidades, que os egos não atrapalhem, né? Porque a gente trabalha com muitos egos. Independente dos egos, tem um povo minoritário. Por quê? Eu sou preta, eu sei o que é racismo, mas eu vivo em lugares cômodos. Né? Tem muita gente que é preta, não sabe que é preta, mora na vulnerabilidade e sofre demais. E que precisam que essas políticas públicas não só sejam efetivadas, elas funcionem no dia a dia. Né? É preciso que a gente entenda que a gente trabalha para o outro, a gente apreende o conhecimento e vai dividindo isso, vai partilhando. Isso é uma concepção africana. Se a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe fazer nada. Professora, o que dizer da área técnica hoje, porque no governo federal, que já teve uma secretaria para tratar dessas questões, e hoje como está a situação? Bem, nós temos um quadro dantesco, né? Uma secretaria que não tem coordenação. Nós temos a Secretaria da Igualdade Racial e temos a Cultura que está a CEPI, que é fazer nas coxas, vamos fazer nas coxas, né? A gente vem acompanhando esse ano, e isso eu não entendo, o silenciamento dos movimentos. Esse ano foi um ano de recuos, a gente perdeu muito. Sobretudo na questão orçamentária, né? Pois perdemos muito. Encaminhar a política pública. A incongruência, o silenciamento ao longo do ano, aí quando chega em novembro a gente faz festa. Para festejar o quê? Celebrar o quê? Celebrar, já sei por que a gente faz festa, porque nós estamos celebrando, porque muitos de nós ainda estão vivos, as balas certeiramente perdidas ainda não nos alcançaram, é isso que a gente festeja.
Forte, né, professora? É uma realidade. É uma realidade. Agora, a gente sempre aconselha os filhos, quando a polícia ele abordar, não reaja. Não reaja. A gente viu o caso recente que ganhou notoriedade nacional, até um ator, não é? O ator, pois é, né? São Paulo. Ele corre para pedir ajuda e chega lá, é ele o criminoso. É entregue aos bandidos, ele foi entregue aos bandidos. Pois é, a ideologia no Brasil é perversa e ela está tomando volume. O que causa inquietação é que talvez muitos movimentos não percebam isso. Ela está tomando volume. Volume, inclusive, na relação de ódio, né? Isso. E sobre esse assunto, professora, a gente vai retomar no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, aqui em Alagoas, e nos faz uma reflexão sobre ações afirmativas do Estado e da sociedade para acabar com o preconceito e o racismo em Alagoas, já que estamos trazendo uma questão mundial, nacional, para um debate local. Professora, a Universidade Federal de Alagoas acaba de decidir pelas cotas também para acesso de estudantes aos cursos de pós-graduação. O que isso representa na prática, quando já existe cotas para a entrada na universidade e agora em atividades que vão qualificar melhor o seu professorado, os seus alunados. Vão criar a mobilidade acadêmica, né? Porque sair da universidade já é um grande prêmio, né? Conseguir se formar, porque as cotas vieram não só para enegrecer a universidade, mas para criar a possibilidade de que a tal democracia que falam no Brasil seja exercida nos bancos da escola. Até porque até as cotas chegarem, de fato, o que nós observávamos na Universidade Federal era um perfil de alunos que não tinham necessariamente a condição de estar numa universidade federal gratuita, porque tem a condição de pagar. Esse era o perfil dos alunos, 100%, digamos, quase, dos alunos da Universidade Federal. E isso, uma reprodução em Alagoas do que acontece no Brasil inteiro, né? E são os privilégios, né? São os privilégios. E quando chega os cotistas, é claro que a reação adversa porque o espaço privilegiado está sendo quebrado. Mas as cotas deram muito certo, né? A gente vê um número de acadêmicos pretos e pretas que estão se formando com o significado da identidade, do pertencimento, isso é muito bom. Mas não dá para parar, né? Não dá para parar porque o caminho já foi iniciado. É preciso dar passos mais largos. Quando a Universidade Federal de Alagoas propõe essa aprovação e aprova, ela cria essa mobilidade acadêmica. Isso é excepcional. E é bom que acontece, né, no mês da consciência negra. Isso é política pública. Isso é algo para ser festejado. Isso é algo para que os tambores realmente batam em nome de uma celebração. Nós estamos ascendendo. É uma ação afirmativa, expressamente afirmativa. Né? É uma política de Estado, é uma política de Estado. E, claro, sem desmerecer a festa. Entretanto, precisamos aliar as duas questões. A festa é para celebrar caminhos, passos e alcances. A gente precisa realmente definir onde foi que a gente avançou, para onde a gente caminhou e assegurar uma festa para comemorar tudo isso. Há uma cobrança do Estado sobre as políticas públicas que são efetivadas ou deixam de ser efetivadas. Qual é a responsabilidade do movimento negro nessa realidade, professora?
Eu tenho certeza. Não existe uma responsabilidade? Claro, eu tenho certeza que era preciso, como eu te falei no início, que novembro fosse um mês e que os grupos se reunissem para uma mesa de negociação com o Estado. Para discutir isso, para discutir, fazer um mapa preto. O que foi que aconteceu em Alagoas em 2007? Quais foram as dificuldades? O que é que precisamos fazer para que isso seja resolvido? Ninguém faz isso. Nós temos um Conselho da Igualdade Racial que podia mobilizar os movimentos a fazerem isso. Né? Mas não acontece, existe sim responsabilidade, né? A proposta do movimento é mobilizar, incentivar, cobrar dos governos que as políticas sejam implementadas, cobrar dos governos, mas não acontece. No âmbito do estado de Alagoas e dos municípios, ainda mais difícil quando vai tratar dessa questão com os municípios em geral? Com certeza, porque os municípios sempre falam na questão orçamentária. Que são dependentes, muitas vezes, quase 100% das transferências federais. Mas o município, quando quer fazer uma festa de ano novo, não tem essa questão não. Ele traz aqueles artistas que a gente nem sabe o nome, nem de onde vem, paga caríssimo e faz. Né? É a questão do racismo institucional. Sabe? É a questão da cabeça eurocêntrica que a gestão tem. Que preto precisa ser tratado de vez em quando. Dá uma cesta básica, faz uma festinha no 20 de novembro. Um assistencialismo. É incrível como as escolas... seria isso? É incrível como as escolas, de repente, descobrem o 20 de novembro só no 20 de novembro. Sabe? E isso também passa por essa necessidade dos movimentos de fazer enfrentamento, de ter essa cartilhinha, de fazer esse acompanhamento. Do ponto de vista dos livros didáticos, o que dizer do pertencimento e do reconhecimento da história do povo negro no Brasil? Nós avançamos. Quando nós tínhamos a SECADI no governo Lula, nós avançamos um bocado, né? Isso criou um olhar mais amplo sobre a questão, né? Tanto é que Alagoas foi referência em 2004 na aplicabilidade da lei, porque nós tínhamos a parceria direta com o MEC e com a SECADI. E tinha uma lei de âmbito estadual. Isso. Foi criada uma lei. Na verdade, a lei, do ponto de vista estadual, ela está ali guardada em alguma gaveta em berço esplêndido. E foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Isso, 6.814. Né, de julho de 2007. Quer dizer, a gente vai em muitos espaços, né? Inclusive nós estivemos agora, tem acho que uns 3 ou 4 meses na CEMED, a questão da aprovação da lei. É interessante, a gente continua ainda fazendo eventos para discutir a lei. Entende? Ela está dentro da sua aplicabilidade. Quando você não quer fazer assumir uma política, você faz eventos ou uma reunião para discutir o que fazer com aquilo. Mas que é determinante para não implantar a lei, seja ela a 10.639, 2003, ou a lei estadual, que é justamente uma forma de adequar a lei federal à nossa realidade aqui. O racismo institucional impera, a falta de interesse dos movimentos, de fazer o enfrentamento junto ao governo. Não espere que governos chamem e digam assim, vamos fazer isso. Eles não vão fazer. Né? É preciso que tenha alguém na porta batendo toque-toque, vamos fazer. Se não tiver essa pessoa, não é nem pessoa, se não tiver essas entidades, nada acontece. Aí o que é que o Instituto faz? Quando o Instituto sente o oco dessa história, ele vai lá e cria espaços e começa a fazer essas cobranças. Né? Aí quando o Instituto começa a fazer essas cobranças, as pessoas, não, você não pode fazer cobrança sozinha não. Sabe, tem que ser uma entidade representativa. Conclusão, ninguém quer que se faça nada. Existe a questão dos egos. Não, a gente tem que aparecer. Se vai acontecer, a gente tem que aparecer. E o povo preto que precisa da história continua na sarjeta. Professora, é um problema de difícil solução, é encontrar uma forma de dar visibilidade à ação sem a vaidade que a senhora acaba de destacar. Aí eu subo a serra, legal, tambor.
Vai lá nos espaços segregados. O que é que as pessoas fizeram? Ontem, no 20 de novembro, muitas pessoas não tinham nem o que comer. Sabe, nós voltamos ao mapa da fome. E quando voltamos ao mapa da fome, quem mais morre de fome é preto. O que é que o 20 de novembro reverberou na vida dessas pessoas? Anteontem eu recebi um inbox, né, na rede social, a declaração, uma pergunta de uma mãe, ela perguntou assim, dona, Zumbi vai trazer meu filho de volta, porque o filho dela foi morto há 7 dias. A gente responde o quê? A gente não responde, a gente não tem o que responder. Os negros jovens continuam liderando a estatística de assassinatos em Alagoas. A idade crítica é 21 anos. Sabe, 21 anos quando o menino vai começar a inflar a vida, e também muitos deles morrem e deixa de ajudar a família. Sabe? Professora, mas falta aí não uma política específica para a população negra, mas uma ação articulada de secretarias no âmbito do Estado e do município que pudesse assegurar uma melhor qualidade de vida para a população, não é, que está na periferia da cidade. Aí o governo Temer disse que ia relançar o Juventude Viva, aquele Juventude Viva que só foi H. E aí a gente ficou esperando, né? Ia ser bombástico, estava revisitando o programa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada e ninguém cobrou. Entende? Aí as vidas pretas importam para quem? Só para as mães, talvez, que perdem os filhos. Entende? Existe um movimento político em Alagoas, seja de movimento negro, seja de partido político, seja de qualquer outro espaço, que encabece uma ação dessa. E no MASP, em São Paulo, aconteceu uma grande marcha ontem pelas vidas pretas. Em Salvador aconteceram 4 marchas. No Rio aconteceu mais uma. E na terra de Zumbi não acontece nada. Na terra de Zumbi a gente bate tambor e faz festa. Não é esse o papel da Serra da Barriga? Esse é o papel da Serra da Barriga. De a gente botar na televisão, aparecer, tirar foto perto de autoridade, tá tudo certo. A gente cumpriu o nosso papel. Sabe, eu acredito que nós temos um histórico de recuos em Alagoas que é terrível. Alagoas não existe no mapa preto do Brasil. Sabe, nós não temos essa história. Tirando o Zumbi, a gente continua contando a história de Zumbi. Nós não embriagamos, nós não vestimos a pele dele. É esse o processo, é esse o problema. E de novas lideranças, né? A gente precisa de muitas novas lideranças, muitas novas lideranças. Mas esse funcionamento que existe, digamos assim, preconceituoso dentro da própria luta, não seria a causa de não haver uma renovação de lideranças, professora? Na verdade, são os egos. A gente volta aos velhos egos. O Instituto agora tem um grupo de meninos, porque a gente entende que todo mundo morre, a vida passa, né? E agora a gente começou a trabalhar com um grupo de meninos com 11, 12, 15, 18, 19 anos, porque é preciso que eles comecem a amadurecer para a luta, e são meninos da periferia. O Ministério Público Estadual está com um projeto Fale Educação, que trabalha inicialmente 14 escolas na capital, para a discussão de várias questões que dizem respeito aos alunos, à escola pública, à democratização do saber. Não caberia ao governo do estado também fazer parcerias com entidades da sociedade civil organizada, movimento negro, para levar esse empoderamento às salas de aula? Como a senhora vê essa proposta? Bem, isso é uma proposta política, e proposta política passa pelo secretário de Estado da Educação, né? É ele que tem que direcionar. E outra coisa... Mas o movimento não pode propor? Claro que pode. O movimento pode propor. Aliás, o Instituto Raiz de África vai fazer essa proposição. Aguarde e confie. Mas veja bem, para que o movimento proponha, ele tem que ter capilaridade para fazê-lo, né? E aí, a gente precisa novamente dizer que é preciso sentar, trabalhar uma cara única e começar a fazer esse enfrentamento necessário.
Professora Arísia Barros, lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim, mas foi um prazer novamente tê-la aqui para a discussão de um tema que está na ordem do dia e que interessa a todos nós. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui no Frente a Frente. Até mais.